Para você que trouxe a palavra, ou você quiser pegar aí no celular, queria que você abrisse em Efésios. Quando nós falamos de batalha espiritual, nós estamos falando de uma dimensão de batalha espiritual. Nós estamos falando de uma movimentação, nós estamos falando de forças. Nós não estamos falando na nossa força física, nós estamos falando de uma força que ali em Efésios, no capítulo 6, vai dizer para nós assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando nós falamos de região celestial, nós estamos falando de cosmos, de estrelas, nós estamos falando de cometas, nós estamos falando do céu, nós estamos falando do sol, nós estamos falando da lua, nós estamos falando dessa região celestial. Então, quando você vê a palavra de Deus chamando você para um nível de batalha espiritual, nós precisamos muito aprendermos a alinhar os propósitos que Deus tem com as nossas vidas. Primeiro, nós precisamos aprender o que é chamado. Quando você é chamado. Segundo, você precisa entender o teu propósito, porque Deus tem o propósito dele, e propósito significa intenção. Então Deus tem uma intenção comigo, Deus tem uma intenção com você. E depois do propósito, você precisa entender a sua missão. Quantos aqui entendem o seu chamado, o seu propósito e a sua missão? Aí eu te pergunto, quando você olha para os céus e você adora, você expressa todo esse amor, você olhando para o céu, você consegue entender do alinhamento dos céus para a terra? Você consegue entender e ler nas entrelinhas da tua espiritualidade, para que você possa então aprender a ler a espiritualidade do tempo de Deus? Quando você então olha e diz assim: eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o propósito e sei qual é a minha missão. E muitas vezes você é uma pessoa extraordinária, com um nível elevado de intercessão, para níveis de batalha espiritual. Muita gente fica assim, o profeta, que tem mais essa direção, essa forma agora da intercessão, ele aponta. Mas nós todos sabemos que o apóstolo Paulo vem falar conosco sobre os 5 ministérios, e cada um de nós tem um chamado, tem um ofício, tem um encargo, tem um ministério, quer dizer, tem uma responsabilidade com algo que os céus estão chamando você a fazer. Talvez você não esteja dentro de uma igreja que alinha os 5 ministérios. Então, uma pessoa que muitas vezes não lê a palavra, e ela não sabe sobre os 5 ministérios, e não é lhe ensinado dos 5 ministérios, essa pessoa pode muitas vezes estar perdido dentro dela. Quem eu sou, como eu sou, o que eu estou fazendo, qual é o propósito que Deus tem comigo, se eu sou um apóstolo, se eu sou um profeta, se eu sou um evangelista, se eu sou um pastor, se eu sou um mestre, quem eu sou? Então, quando nós começamos a entender que a palavra, ela vai dar para nós uma direção de um corpo, e um corpo bem ajustado, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma força maior. Ele vai ter muito mais força para ele poder enfrentar tudo aquilo que existe como essa região celestial, essa região espiritual. O Senhor colocou no meu coração para falarmos um pouquinho desse nível céu, que é um nível dentro da palavra de Deus mais elevado. Nós temos conosco a Escola Sozo, e a Escola Sozo Raiz Shalom, ela forma agentes libertadores para esta espiritualidade genuína, para viver a espiritualidade genuína. E nós temos a pós,
Quando nós fazemos então a pós, e agora esse ano nós estamos implantando a pós, nós estamos implantando para o nível de batalha espiritual. Então nós temos como ensinar as pessoas no alinhamento de seu propósito dos 4 níveis. Não sei se você sabia, mas nós temos biblicamente o nível céu, o nível ar, o nível terra e o nível água. E nós temos guerreiros que Deus convoca, chama para viver esses 4 níveis, aonde você não vai entrar em uma ação que não é para você entrar, aonde você vai guerrear, mas você vai estar sabendo com quem você guerreia, como você guerreia, e as armas que Deus coloca para você entrar nessa dimensão. E você ter o quê? Você ter a licença espiritual para você poder entrar. Quando você tem uma licença espiritual para você entrar, você está dizendo assim, ó, que você está revestido, você está preparado, você está agora qualificado para você poder subir a esse nível. Para você poder então entender que a sua vida precisa desse primeiro momento, que é a ordem de princípio. Quer dizer, eu preciso entender que tudo parte do princípio, e até mesmo dos princípios de uma forma muito especial de você compreender você. Quando a gente não entende o que acontece com a gente muitas vezes vai olhar para a idade que nós temos, e você vai achar que você conhece, e você não conhece quem você conhece. Muitas vezes você vai olhar para alguém e você vai dizer assim, eu conheço essa pessoa, mas você não conhece o espírito, no espírito essa pessoa. E a Bíblia, a palavra de Deus vai falar para nós que nós devemos conhecer as pessoas no espírito. Jesus, ele conheceu a mulher de Samaria no espírito, e ele viu nela a essência de uma espiritualidade genuína. Por isso ali naquele capítulo está falando sobre uma verdadeira adoradora. É o coração. Então nós vamos olhar observando pessoas. E quem aqui não observa pessoas? E quem aqui não olha para as pessoas? Mas a gente precisa, a partir desse tempo que nós estamos vivendo, aprender a fazer essa leitura espiritual, que não são as pessoas, mas é a espiritualidade da pessoa. É aquilo que ela pode oferecer num plano espiritual. Talvez ela não tenha muita coisa para te oferecer e você está exigindo alguma coisa dela, mas é para você entender quem ela é no plano espiritual. Então você vai ter que aprender a fazer a leitura dessa espiritualidade. E para a gente poder falar sobre esse nível de espiritualidade céu, a gente precisa entrar um pouquinho em física. Eu amo. Quem ama física aqui? Talvez você, a partir de hoje, vai ter uma curiosidade para você entender algumas coisas. Mas para a gente falar sobre batalha espiritual e nível céu, que é o nível mais tenso, que é o nível que mais o peso, a carga, a ação, os demônios, o gás tóxico lançado por Satanás, que vem para desestruturar quem? Os adoradores de altar. Porque muitas vezes você não é chamado para você estar aqui em cima, para você levar o peso da glória de Deus e soprar, a atingir o que Deus quer que o adorador atinja, para ele poder soltar, para que as pessoas estejam na nave da igreja, assim dizendo, as pessoas, as ovelhas, soltar o que ela precisa receber. Porque você não sai da sua casa porque você quer sair para viver um clube social dentro da tua igreja. Não. Você sai da tua casa porque você quer Deus. Mas você também encontra Deus na sua casa. Você encontra Deus no seu trabalho. Você encontra Deus em todo o tempo junto com você.
mas acontece que a casa do Senhor, é ali que o Senhor, de uma forma ou outra, Ele mostra muito do peso da glória dEle, aonde Ele faz, Ele age, Ele move e Ele reestrutura as nossas vidas para que a gente ande mais um tempo, que seja uma semana, que seja um mês, que seja, por quê? Porque a igreja é importante e as pessoas dentro da igreja, elas precisam estar sendo renovadas. Então a palavra renova. Agora, por que o altar, e muitas vezes na igreja o altar é mais alto, né? Ontem mesmo nós tivemos numa igreja que eu era alto assim, bem elevado, né? Outros preferem uma coisa mais baixa. Então não tem essa forma de você entender, puxa, será que tem uma medida o altar? Né? Quando a gente olha de uma igreja para outra, e eu vou falar de 4 paredes, tá? A gente vai olhar e falar, puxa, mas é a escolha das pessoas. Sim, é a escolha das pessoas. Por quê? Porque na Bíblia não está falando de uma altura de altar. Então o que acontece quando tem esse plano mais elevado? Não deixa de ser um plano mais elevado, é verdade? Talvez a pessoa, né, como agora está sendo muito pintada as igrejas de escuro e tal, por causa da igreja de mídia. Então assim, as pessoas indagam, questionam, mas não tem o conhecimento e acaba se perdendo. Acaba até mesmo pecando por falar ou para julgar. Então a gente deve entender que cada local, ela então tem a sua forma de trabalho, de entendimento. Mas sempre tem uma elevação. Por que tem uma elevação? A elevação é porque existe um nível superior. E o nível superior, aonde os adoradores concentram mais força para poder então exercer o seu chamado, o seu dom e movimentar então no nível de adoração, a gente vai olhar e vai dizer assim, que dentro do que é o nível superior, existe então na física a forma de você compreender sobre unidades de medidas. E aí eu quero que você vá pensando em tudo isso, tá? Pensa em tudo isso. Depois, se você quiser vir conversar comigo, porque o tempo nosso não é tão para a gente poder explicar cada palavra. Unidade de medidas, posição, deslocamento, distância, velocidade e aceleração média ou instantânea, gráficos. Movimento retilíneo, vetores, movimento em 2 ou 3 dimensões, força e movimento, energia cinética de trabalho, energia potencial e conservação da energia, centro de massa e momento linear, rotação, rolagem, toque e momento angular, equilíbrio e elasticidade, gravitação, fluidos, oscilações e ondas. Temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica são os campos magnéticos produzidos por correntes, indução, indutância, oscilações eletromagnéticas e correntes alternadas e equações. Você vai achar loucura. Ondas eletromagnéticas, interferência, diflação, relatividade, fótons, átomos, condução de eletricidade nos sólidos. Quanta coisa, né? Física em hebraico é natureza, é o estudo da natureza, é o estudo das energias que se movimentam em constelações aos pontos mais elevados ou gráficos. O que acontece no nível de altar? Tudo isso. Não é só chegar aqui e cantar. Não. Não é só você chegar aqui e ensaiar. O exemplo, eu estou falando aqui, eu estou falando lá na sua igreja. Ensaiar e ter um grupo, tá, que tem uma vez por semana, 2 vezes por semana, que se reúne e ensaiam. E no dia que é para cantar, vão lá, belezinha, e fazem esse tipo de movimento de adoração. A bateria, o violão, o baixo, os instrumentos que existem para que a música aconteça. Não é só isso. Toda a lei da física está concentrada numa batalha de planos espirituais. Por quê?
Porque nós, quando olhamos essa palavra que acabamos lendo, nós estamos em guerra. E um cristão está em guerra o tempo todo, mas ele não alcança, ele não sabe qual é a movimentação e qual é a força dessa guerra. Por isso que tem muitos cristãos que eles estão o quê? Estão doentes, que não deveriam estar doentes, que deveriam ter uma estrutura espiritual e emocional muito sadia, porque se entendesse o que acontece pela força, pelo movimento dessa espiritualidade que você tem, você entenderia que quando o Espírito de Deus está dentro de você, você não é uma pessoa, agora você é uma pessoa com alguém dentro, com uma força capaz de te elevar. Sabe o que o Espírito de Deus quer? O Espírito de Deus quer pegar você e Ele quer puxar o teu espírito para um plano de elevação espiritual. Ele quer pegar você, Ele quer tirar você de baixa frequência. Ele quer pegar, sabe, o teu espírito, assim como o apóstolo Paulo explica, o homem interior, e você vai ver muito o homem interior, o apóstolo Paulo falando do homem interior dentro da palavra, e esse homem interior é o teu espírito humano, forte ou fraco. E aí você vai dizer assim, não, eu sou forte. Mas você não consegue entender que toda essa dinâmica, que a gente vai olhar por força e movimentação, em toda a forma dessas energias e tal, a Bíblia vai falar muito sobre isso, mas a gente cristão acaba não querendo falar sobre energia, principalmente o pentecostal, né? Porque o que acontece? Mas fé, essas duas, eu gosto muito de explicar isso para os meus alunos, que fé é duas letrinhas e significa força e poder. E quando você diz assim, ó, eu tenho fé, então você está dizendo, eu tenho força e poder. Eu tenho força e poder. Só que muitas vezes não toma posse dessa força e poder, não toma posse daquilo que existe dentro de você, para você ultrapassar os limites. Muitas vezes o fator de você falar em línguas já é bom, ótimo, maravilhoso, o Espírito falando ao teu espírito, uma excelente comunicação, e aí você é usado para as pessoas, e você então tem aquele momento, alguma coisa está acontecendo, tem uma revelação descendo, mas ei, não é só falar em línguas, é você ultrapassar isso, é você subir aos níveis mais elevados, para você poder entender o que é uma região celestial, é para você ser um intercessor na sua igreja, é para você ajudar, é para você cooperar, é para você doar, não é para você ficar como uma ovelha chorona, mas é para você entender que você é um guerreiro, e se você é um guerreiro, está na hora de você se despertar, porque o guerreiro não está na alma, o guerreiro está no espírito. E quando a gente vai olhar então para entender sobre todo esse nível estudado em física, a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos, e os seus aspectos mais abrangentes, os aspectos gerais, um plano de batalha espiritual, também nos 4 níveis, como eu já falei, céu, ar, vamos ver se você lembra, céu, ar, terra e o quê? Água. A gente vai olhar e a gente vai entender que é interessante, porque nós temos 4 elementos também de composição, dispostos pela natureza, biblicamente, o ar, a terra, o fogo e a água. Agora, num plano de batalha espiritual estudado por física, a água ela é indispensável para a vida. Onde não há água, então eu vou pular um pouquinho, acho que até por causa do tempo, não sei cadê a Thaís, né? Tem mais alguém atrás, depois de mim, né? Então nós vamos falar do vento, porque são 4, tá? Então água, o vento, o fogo e a terra. O vento seria o ar, é o pneuma. E por que o ar, num altar, ele se movimenta muito? E aqui a gente tem uma figura, né? Quem é que movimenta o ar? Quem? Eu quero escutar mais alto aí de trás. Sim, ótimo. Quem? Dos 4 seres, o boi, a águia, a cabeça do homem
a águia, gente. Por que é a águia? Por que muitas vezes o nível de batalha espiritual vai estar muito no plano ar? Por quê? Porque essa luta, essa guerra em que você, quando está aí embaixo, não vê, ou quem são os batalhadores do plano, sentem, sabem, porque alcançam uma altura, e nessa altura, que significa então o fôlego, o pneuma, isso que você acabou de falar, o espírito que movimenta, você está o quê? Num nível de intercessão mais elevado. Por isso que o profeta é um caso sério, o profeta ou o profético, porque ele precisa de uma posição dentro da casa, ele precisa de uma posição, porque é ele que faz um movimento dessa espiritualidade muitas vezes no ambiente, porque ele se compara ao que o Espírito de Deus, o Espírito, pneuma, o sopro, o ar, o movimento do fôlego faz, para o quê? Para soprar. E por que nós, o leão, o exemplo, o boi, todas essas formas bíblicas de você entender o reino da natureza, não estão dispostas, estão todas dispostas, porque o boi é o trabalhador dentro de um campo, o leão é o que anda na terra, é o administrador, que é o apostólico, é o que tem a chave, que abre as portas, para que o povo passe, para que o povo entre, é o que fundamenta, é o que estabelece, é o que tem a visão de empreendimento, ele vai à frente. E o águia, ele é todo esse movimento que um com o outro faz uma combinação perfeita. Talvez você não consiga entender que você possa ser um profético. Talvez você não consiga entender que quando você fala, e principalmente os levitas, quando eles estão posicionados, quando eles cantam, o que eles estão soltando? Eles estão soltando fôlego. E se o fôlego estiver tóxico, se o fôlego estiver enfermo, se esse fôlego da vida, ela está insaudável, quer dizer, não tem saúde, a pessoa está vivendo alma ao invés de viver espírito, o que acontece aqui em cima então? Você acha que Deus aceita doentes espirituais? Ele aceita para ele poder tratar. Mas a partir do momento que você já é um crente, que já não bebe mais sopinha, e você já passou por um bom tempo como vida cristã, e agora você é aquele que diz que você segue a Jesus, então você deve entender que alguma coisa no plano espiritual você faz. Nós fazemos. Quantas vezes nós aqui dentro do ministério, nós tivemos que resgatar o louvor? Quantas vezes nós tivemos que soprar para o quê? Para que houvesse limpezas espirituais. Sabe por quê? Porque somos seres humanos. E o altar não pode ter contaminação. E quem é que contamina o altar? É Satanás? São pessoas. Somos nós. Somos aqueles que dizemos que adoramos, mas o coração, a canalização desse sopro está doente, está envenenado, está amargurado. A vibração que você solta de um levita no altar, ela é muito importante para dar o nível dessa elevação espiritual tão necessária, que nós vamos olhar e vamos entender que o apóstolo Paulo também está explicando sobre isso, mas que agora nós precisamos lutar. Então a luta num campo não é uma luta, gente, que vamos dizer assim, essa luta não existe porque o campo é neutro. Não. Ou você é um guerreiro, ou você é a vítima da guerra. Ou o altar, ele é os guerreiros de altar, e sabem a sua posição, sabem quem são, e sabem que o coração, quando está disposto a adorar,
ele está fluindo. E quando flui, os ouvidos de Deus, a sensibilidade do Espírito no lugar, faz uma radiofonia. Por que a radiofonia? Porque vai fazer um som que vibra, e esse som dos instrumentos, tudo que acontece em cima do altar, está vibrando. Então o barulho desta vibração vai alcançar o coração de Deus. Por isso que tem músicas que não adianta aqui em cima ou lá você entender, puxa, vamos cantar qualquer música, vamos ensaiar essa aqui mesma, vamos entender que isso daqui está para o momento. Mas Deus não aceita, não está agradando os ouvidos dele, não está agradando o coração de Deus. E o Senhor, Ele quer uma espiritualidade genuína. Então aqui, se o peito está fechado, se existe, sabe, aquele peso, sobrepeso, a sobrecarga, então quando acontece para poder fluir, não flui. Por quê? Porque é muito sensível o que acontece na vida de um adorador. E principalmente o adorador, ele precisa muito entender que guerra é guerra. Então a palavra vai dizer muito claro para nós: seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomitarei. Esse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, diz isso: assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí a gente tem que escolher, né? Ou você vai, ou você não vai. Ou você é de verdade, ou então é melhor que você... Porque não dá para ser morno, gente. Principalmente no nível de adoração, de espiritualidade genuína. Não dá para você ser mono. Aí nós vamos entender que o maior adversário de altar, eu queria que você abrisse a palavra, para que a gente pudesse já... Isaías, no capítulo 14, se você tem a palavra, vai dizer assim para nós, assim, no versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que põe o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que os seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Quando a gente vai olhar para essa palavra, a gente vai entender assim muito claro e rápido. Jesus, ele chama Satanás de homicida e mentiroso, sendo um adversário que anda rugindo muitas vezes como um leão, procurando alguém para devorar. Essa palavra, ela vai falar, esclarecendo para nós que existia um anjo, um querubim ungido, e que esse querubim, no primeiro nível de batalha espiritual, aconteceu no céu. A gente vai ter Isaías falando sobre isso, a gente vai ter Ezequiel também dando para nós alguns modelos de reinos, reinados, tronos, que se comparam ao que Lúcifer fez. Mas aquele anjo, ele era o instrumento em todo o que existia. Eu não sei se você já fez uma imaginação do que é o céu, e talvez você, quando pensa no anjo, e você vai pensar num querubim ungido, que era todo iluminado, com roupas, com pedras, e as pedras que existiam no trono de Deus, ele tinha 9 pedras, no trono tinha 12, e ele tinha 9, lhe faltavam algumas pedras. E quando ele estava ali, ele não tinha, gente, uma bateria para ele tocar.
ele não tinha um violão para ele tocar, ele não tinha uma guitarra para ele, ele não tinha uma caixa de som lá. Ele era o instrumento, ele tinha tudo, por isto que ele era aquele que regia aquele nível de adoração para o trono, porque ali no trono estava Deus, a espiritualidade genuína, estava Deus, o soberano, o arquiteto, estava Deus em seu governo, e Deus, ele amava, ele desejava, assim como ele desejou eu e desejou você no amor, ele desejava que os anjos então pudessem trazer aquelas melodias, pudessem então cantar, adorar, e o som dos anjos vibrava e fazia o coração de Deus ficar totalmente em alegria, em amor, em nível de satisfação. Deus é apaixonado, ele é apaixonado pelo que acontece no nível do altar. Ele é extremamente apaixonado por adoradores. Ele é extremamente sensível à letra, ao som, à melodia, às notas, porque tudo isto vibra. Então aquele anjo, ele era o escolhido de Deus para estar ali. Ele regia, ele era todos os instrumentos, e existia uma extrema guarnição de anjos junto com ele, que faziam com que o trono de Deus pudesse vibrar, e Deus se sentia satisfeito. Mas um determinado dia ele olha para tudo isso e começa o coração dele a se inflamar. E a palavra de Deus diz claramente, como nós lemos, que ele quer agora subir. É como se diz assim: ele tem este ouvido, ele senta no trono, ele ama tudo que nós aqui fazemos. Mas eu quero estar ali sentado naquele trono. Eu tenho tudo, olha Lúcifer, eu tenho tudo, tenho as pedras, só me faltam algumas, mas eu posso pegar essas pedras também, posso ter. Pessoas quando não entendem o seu chamado, não entendem a sua posição, não entendem o que foram chamados a fazer dentro de uma igreja, num lugar onde a presença, a espiritualidade, ela está em função ao reino. E aquilo que acontece então como uma forma agora de querer o lugar do outro, ou até mesmo querer confundir, presta bem atenção, confundir o que acontece dentro de um plano. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é o rei ele é o mandado para a confusão. Ele faz a ordem contrária de todos os planos de elevação. Assim como ele estava lá e ele era na posição que foi delegado a ele, ele não quis essa posição. Ele não entendeu? Ele entendia sim, mas ele quis mais. Olha o coração humano, olha a mente dominada por coisas que não precisam. Se cada um souber a sua posição, o seu chamado, o seu propósito, e quem está como ovelha sendo desenvolvida a uma elevação espiritual, não vai querer uma posição que não é tua. E os que estão na posição de altar precisam entender quem são com humildade, mas precisam entender que precisam de santificação. E essa santificação não é ser santo com uma aureolinha na cabeça e achar que você agora é um anjo também, que não pode nem ter falhas.
somos humanos. E a espiritualidade humaniza. Mas o teu encargo como um levita, como aquele que rege em cima de um altar, é muito mais cobrado. Sabe por quê? Por causa da canalização do coração, a intenção. Se você não conhecer o que é o teu coração, e aí eu paro para perguntar para você. Você pode dizer que você é uma pessoa espiritual, mas você conhece da tua espiritualidade? Ao ponto de você entender se o seu coração, as intenções do seu coração estão dispostas a ser genuíno, a ser íntegro, honesto, sadio, puro, para que seja elevado? Satanás quis uma coisa que não era dele. Satanás quis disputar. Satanás quis inverter os valores. E ele foi expulso daquele lugar. O nível céu dentro da tua igreja, ou aqui dentro do instituto, e por isso nós trabalhamos com um nível de batalha, para poder também ajudar as pessoas a entenderem o que acontece com elas, dentro delas, é de suma importância. Porque existe um processo de cura e de libertação. Porque Lúcifer, que era o querubim ungido para adorar e ser o maestro de toda essa adoração, o que aconteceu com ele? Ele foi expulso por causa da intenção do coração. Muitas vezes nós não percebemos o quanto e o tanto somos tirados para fora. Tirados para fora. Assim como Adão foi tirado para fora do jardim. O plano ele se segue. E Deus continua, muitas vezes, tirando pessoas para fora. Muitas vezes você vai ver pessoas que não estão mais em cima do altar. E aí vem os pontos de interrogação, vem as fofocas, vem as situações. Mas saiba você, que no lugar onde o Espírito de Deus opera e tem liberdade de operar, de se movimentar com força, Ele faz a ação acontecer. E Ele tira pessoas. Sabe por quê? Porque falta cura, falta libertação, falta conhecimento, falta conhecer a sua espiritualidade e saber quem que você é num plano espiritual. O nível de altar não é um nível fácil. Temos aqui adoradores, você aí com certeza de uma igreja, mas eu digo para você que os escolhidos para estar em cima de um altar precisam ser cuidados pela igreja. Agora eu não estou falando de 4 paredes, eu estou falando de nós como igreja. Ao invés de apontarmos, precisamos interceder. Sabe por quê? Para que Deus limpe os altares, para que Deus limpe e a espiritualidade genuína ela seja não um implante, mas ela seja a sua convicção. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos desconstruídos para entendermos o chamado, o propósito e a nossa missão.